Hoje estou meio cansado já, quase 10 da noite. Atendi 17 pessoas até hoje é sábado, até 6 horas da tarde, mas então tem muito assunto que eu queria responder e isso vai ser o último vídeo, ok? Respeito ao jejum intermitente, né? Muita pessoa perguntou, Peter, fala sobre jejum, né? É, que processo que faz em jejum, né? Eu acho o jejum intermitente, se você consegue ir em jejum, vamos, por exemplo, 16 horas, né? Vamos supor, 8 horas da noite você comeu a última refeição e dorme. De outro dia de manhã, 8 horas, não come. Você só vai pular, tipo, sábado, você dorme, terminou a comida às 8 horas da noite e não come mais nada. Você dorme meia-noite, pode dormir, levanta tarde, domingo. Começa meio-dia, toma café da manhã. Então você já fez 16 horas de jejum intermitente, não é? 16 horas de jejum, isso é muito bom. Ou então você pode fazer o seguinte também, não toma café da manhã, pode não comer jantar, né? 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, toma um lanche, né? E você não janta, né? Toma um vinho, uma cerveja, né? Sei lá, come uma fruta. E 5 horas da tarde, até 5 horas da manhã, tá 12 horas. Mas chega o café da manhã, mais 4 horas, 9 horas da manhã, são também 16 horas de jejum. Então, é uma boa forma que você pode por jantar. Eu pulei muito o jantar, café da manhã. E qual é o objetivo? O objetivo é para baixa insulina, para tirar a resistência da insulina que tem diabético, a resistência à insulina é muito bom. Serve para emagrecimento? Serve, não serve, porque ele pode provocar uma agressividade do metabolismo de absorção. Então, não estou muito certo disso. Você precisa fazer exercício para fazer isso servir como fosse um emagrecimento. Não é o principal. Se você tentar fazer isso, você tentar dieta cetogênica, aí sim, um processo vai continuar. Vou te explicar por quê, ok? Que mais serve? Serve para longevidade, serve para aumentar a imunidade, né? E quando eu estava na faculdade, muitas vezes a gente não conseguia levantar de manhã. Na verdade, a gente pulava o café da manhã, né? Só comia almoço, né? Então, praticamente, é muito frequente que a gente fica todo magrinha, amarelo, meio amarelo, né? A pessoa fala, Peter, você é amarelo, não? Eu fico mais amarelo ainda, muito magro. E ficou pequenininho, né? A gente vai, comia, jantava e pulava o café da manhã. E outro domingo eu estava fazendo curso aqui em Campinas, eu levantei tarde o domingo, né? Aí eu cheguei, viajei, né? 1 hora de carro, estava em Limeira, cheguei em Campinas, já começou a preparar, a pessoa já chegou, não tinha tempo de comer. Nem tomei um café e comecei a dar aula, né? Dar curso. Aí eu fiquei o dia inteiro ficar em pé, com sapato social, calça social, roupa, camisa, né? E chegou de 1 hora da tarde. Isso aí já passou mais de 16 horas, né? Aí fomos almoçar. Bom, não sentia mal nenhuma, né? Super bem. Só que quando chega no restaurante, a gente subia a escada, são 2 degraus de escada, e começa a sentir a perna começou a bombar, né? Começou a sentir bomba, sentir tremedeira. Eu falei, nossa, que fraqueza é essa, né? Fraqueza muscular. É a única coisa que você vai sentir a fraqueza muscular, né? Mas eu fingi, né? Manter firme e passou, ninguém percebeu. Já almocei bastante e continuou o curso leitura facial até tarde. Bom, o que acontece quando você para de comer, né? Quando você para de comer, o organismo detecta que a presença de açúcar baixa e nível de insulina baixa. Isso é muito importante. Em pâncreas, né? Na pâncreas, não sei como, em pâncreas, na pâncreas, Bom, na pâncreas tem 4 tipos de célula. Tem célula alfa, beta, teta, gama, né? Normalmente a gente não, gama e delta a gente não faz muito conta de regularização entre composição de insulina e glucagon. Mas a gente fala muito primeiro 2 células. Célula alfa. Célula alfa é glucagon. O que glucagon faz? Ele transforma em gordura, vira o açúcar, ok? A glicogênese, né? E insulina justamente faz o contrário. Justamente, insulina transporta ou queima açúcar, né? Ou transforma açúcar em gordura. Então, glucagon queima gordura, transforma gordura em energia, né? Ele pode transformar em açúcar, glicogênio, e pode queimar como energia. Então,
quando você percebe, só que quando as pessoas diabéticas, o que acontece? O glucagon não vai, quando você insulina não vai funcionar, porque quando você produzir insulina, chega um momento quando você sofre estresse. Quando você sofre estresse, o organismo libera mais glucagon, né, do que insulina. Então você transforma mais açúcar ainda. Por isso que a adrenalina tem essa função, não é glucagon que faz nessa conversão. O adrenalina também aciona nesse mecanismo, parece o glucagon que libera mais glicogênio, libera mais açúcar. Então, esse metabolismo, quando a gente está sofrendo estresse, muitas vezes aumenta, em vez de diminuir, para a gente aumentar açúcar, né? Porque quando o estresse, quando a gente trata o paciente, quando se põe muito agulha, a pessoa diz, mas por quê? Porque a dor consome muito açúcar. Então, o organismo, para prevenir essa dor, estresse, ele pensa, vem a dor. Então, ele prepara o músculo com açúcar, organismo com açúcar, como energia, primeiro energia. Então, você transpira, você sua. Quando você cai hipoglicemia. Por isso que sua muito quando você está com hipoglicemia. Ok? Quando você chegar em jejum, no organismo detecta baixo nível de insulina, detecta baixo nível de açúcar. Né? A primeira coisa é provocar fome. Só que você pode chupar gelo para não comer. Ok? Toma água gelada. E ele percebe sem presença de alimento. O organismo começa a reajustar. O cérebro começa a processar. E começa a funcionar mais glucagon. Começa o processo de queimar gordura como combustível. E o glucagon faz disso. Ele transforma essa gordura em açúcar para o cérebro usar, para não baixar açúcar, para não ficar hipoglicemia, ok? Por isso que a gente fala que o cetogênico não vai zerar açúcar. Porque o organismo, quando baixa 45 mg TL, você começa a hipoglicemia. Então você ia desmaiar. Então o organismo não vai deixar isso acontecer. Vai transformar glucagon, transformar a proteína e ainda gorduras em açúcar. Então, nunca você vai zerar açúcar. Você nunca vai zerar, alimento do açúcar, câncer morre. Isso não vai acontecer. A gente está falando quando você está em jejum, detecta nível de açúcar baixa, detecta nível de insulina baixa, você diminui a resistência contra a insulina. Então, isso é muito bom. Agora, presta atenção, agora que você vai fazer exercício, manter em movimento. Se você está mantendo, você não come café da manhã, né? Ou você não jantou, passou 16 horas, começa a exercitar, qualquer movimento que você fizesse, qualquer exercício, andar, falar, você gasta gordura, você queima a sua gordura. Então, quando você está em jejum, ainda você faz exercício andando, né? Chupando gelo, para não desmaiar, manter em movimento, você está queimando forçada a sua gordura, né? Isso de manhã, você precisa 1 hora, pode ser meia hora. Agora, se você estava comendo, primeiro meia hora, queima açúcar no seu sangue, queima açúcar no músculo, não queima gordura. Quando você está no processo de jejum, qualquer movimento está respirando, está queimando a gordura, você queima a sua gordura. Então, você faz nessas jejum intermitente frequentemente, muita gente fala, mas por quê? Porque por causa da função do glucagon, célula alfa da sua pâncreas, que tem essa função. Isso é certo, isso é fisiologia, isso é bioquímica do processo por própria sua pâncreas, que funciona desse jeito, que você não precisa inventar. Isso, o mecanismo, já está dentro de você, já você pode fazer essa dieta intermitente, né? Você não precisa fazer esse propósito de tudo, e também vai limpar a hemocisteína, é um lixo dentro do seu sangue. Quando você toma ácido fólico, vai limpar, mas quando você faz em jejum intermitente, também vai limpar nessa sangue, prevenir mal de Alzheimer, né? Alzheimer também é uma hemocisteína, é um lixo dentro do seu cérebro que também pode causar inflamação cerebral. É como se fosse diabetes no cérebro. Então, você faz uma dieta, você faz uma jejum intermitente, 16 horas, é muito simples, é só por uma refeição, ou janta ou café da manhã, ok? Então, quando você faz isso no fim de semana, sábado, domingo, sexta para sábado, é tranquilo, gente. Isso não é nada alarmante, nada dramática, ninguém merece, eu estou sofrendo, ninguém merece. Não é bem assim, né, querido? Você vai sofrer um pouquinho só, você vai continuar, você vai ter muito mais saúde. Quando menos você comer, antigamente ninguém comia tanto como hoje, né? Você trabalha no rural, levando às 4 horas da manhã, você come meio-dia, né? 8 horas da manhã, café, meio-dia já é um almoço forte. 4 horas da tarde já volta de casa, 5 horas já está dormindo, outro dia vai levantar. Ninguém vai comer tantas vezes como a gente come 3 refeições, isso é mentira. Você não precisa. Você tem fazendo o reino tibetano, tem a consciência corporal, você come quando você quiser.
Você pode manipular sua mente, pode dominar sua mente. Ah, não é bem assim. É pouca feita para comer, comida feita para comer, panela feita para comer, é tudo feito para comer, eu tenho que comer. Pô, aí você virou uma máquina fazer merda, né? Aí você fala, tudo virou merda. Carboidrato virou merda, carne virou merda. Você vai fazer máquina de fazer merda, gente. Você não vai sobre tanto nutrição que você come. Come necessariamente, quantidade pequena, nunca passa a sua mão, né? Concha. Ó, cabe na sua mão para não tirar da o seu estômago, ok? E você pode fazer esse tipo de dieta, fica em jejum intermitente, você aumenta muito a imunidade, né? Diminui a resistência à insulina, pode emagrecer, pode limpar seu cérebro para não ter Alzheimer, tem muitos números de benefícios, que tem muitas pesquisas sobre isso, fazer um teste com ratinhos, né? Quando menos comer, ele prolonga mais vida, gente. E o organismo começa a fazer autolimpeza, né? Começa a autoflagelo, processo de autoflagelo, né? Começar a trocar as coisas velhas, começar a limpar o organismo, começar a usar essas proteínas, algumas células que não estão tão perfeitas, começar a eliminar, começar a transformar em energia, né? Gorduras em energia, tirar excesso de gordura, vai caçar gordura no seu organismo, você fica limpo, você fica tudo forte, né? Não é para você ficar sempre passando fome, aí você perde proteína, não é mais que isso, não é mais que uma semana em jejum, aí você fica fraco. A dessa de 6 horas é uma coisa muito tranquilo, simples, se você quiser fazer, faz. E não é nada demais, não vai morrer, não vai, você está me matando, não é. É uma coisa simples. Eu fazia isso desde quando eu era pequeno, e às vezes viagem, né? Normalmente diminui uma refeição para não ter alergia, dormir tranquilo. Quando você não faz a refeição, dormir super tranquilo. Você não vai morrer de sono, morrendo de fome quando dormindo. Isso não vai acontecer. Isso é uma coisa de tipo Papai Noel, né? Não existe. Você vai dormir muito mais sono, muito mais tranquilo do que barriga cheia, né? O importante é você acostumar nessa esquema quando você no jantar uma vez, não é grande coisa, não é alarmante. Ninguém merece, tem que jantar, feito para comer, tudo feito para comer, minha poca é feito para comer, tem que comer. Não é bem assim. Você é feito para muito mais outras coisas, além de comer. Não é só para comer, ok? Obrigado.